a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Que bom estar aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, não é verdade? Para podermos meditar na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Você aí que tem a sua Bíblia, eu convido você a abrir um dos textos mais conhecidos em todo o mundo, que é Marcos 6:34. Livro de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento, Marcos 6, versículo 34. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Amém? Coisa boa que é ler a palavra de Deus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si pão, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: iremos nós e compremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Amém? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós colocamos agora a nossa mente e o nosso coração cativo à Tua palavra, Senhor, para aprender de Ti. Para aprender de Ti a palavra verdadeira, Senhor Deus. E essa palavra se rema no nosso coração. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos contextualizar um pouquinho. Essa situação se passa, é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que é a primeira multiplicação dos pães. Todo mundo, sendo cristão ou não cristão, sabe da história da multiplicação dos pães. Aqui na palavra nos conta que os discípulos, eles estavam cansados. E eles relatam isso para Jesus. Eles relatam que eles estão cansados e com fome, que eles não tinham tempo para comer. E aí, por sugestão do próprio Jesus, ele fala: vamos pegar um barco e vamos para um lugar deserto. Com certeza para lá comer e descansar. Quando eles pegam um barco, só eles e Jesus, para ir para o lugar deserto, a multidão que estava ao redor do mar da Galileia, ela vê aquele movimento e sabe que Jesus está com eles e os discípulos estão com eles, e eles correm e chegam nesse lugar deserto primeiro que Jesus e seus discípulos. Quando Jesus e seus discípulos chegam lá, já está a multidão à sua espera. E a palavra nos diz uma coisa que o Senhor não mudou. A palavra nos diz que o Senhor olhou para eles e teve compaixão deles. Pensa nisso. O Senhor olha para mim e para você e Ele tem compaixão de nós. E aqui Ele usa a seguinte palavra, fala que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes nós somos como ovelhas que não têm pastor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Então, sobre a palavra do Senhor nós vamos conversar hoje. Amém? Desse Deus imutável, desse Deus que não muda, para que eu possa mudar. Aleluias! E aqui fala que eles chegam lá e os discípulos, lógico, com a visão humana, eles olham as coisas humanas e dizem assim: Senhor, olha, a hora já é avançada, o dia já está findando, vai ficar escuro, o lugar é deserto, e despede eles para que eles possam comprar comida, porque aqui é deserto, né, Senhor? E eles estão com fome, vão ficar com fome, já estão cansados, despede eles. Eles queriam dizer: despede eles para cada um se virar. Deixa eles se virar, Senhor. Deixa eles irem e se virarem. Eu digo para você, quando o Senhor bota os olhos em nós
e Ele tem compaixão por nós. Ele não vê com esses olhos humanos, fala, deixa Ele que se vire. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando, o Senhor me pôs nessa terra e deixou que eu me virasse aqui. Não, não, não. O Senhor nos olha como ovelhas que não tinham pastor. E Ele se sujeita, Ele quer ser o nosso pastor, o pastor das nossas almas. Amém? Aí aqui na palavra diz assim que o Senhor, os discípulos, a hora que fala, deixa eles se virarem, deixa eles acharem algum lugar para comer, porque o Senhor está ficando tarde. Aqui o lugar é deserto, não sei se o Senhor percebeu. E eles são muitos, Senhor, o Senhor viu como eles são muitos? E a gente não vai ter para esse povo todo. E o Senhor fala para eles, para os discípulos, dá vocês a eles de comer. E os discípulos novamente pensam com um coração e com uma mente humana e falam, Senhor, nós devemos pegar aqueles 200 dinheiros que nós temos e comprar pão para todo esse povo? Claro que eles sabiam que onde iria achar hoje, se chegasse 5.000 pessoas na tua casa, porque aqui a palavra relata que eram 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Eram 5.000 homens. Se chegasse só os homens na sua casa hoje, em qual padaria você encomendaria esses pães? Qual padaria? Nós estamos no ano de 2020. Estamos terminando o ano de 2020. Em qual padaria você encomendaria estes pães? Você buscaria esses pães? Por isso que os discípulos falam, Senhor, nós devíamos pegar esses 200 dinheiro e ir buscar o pão? Aí o Senhor faz algo maravilhoso, que é o centro da palavra que eu quero comentar com vocês neste vídeo. O Senhor fala para eles se assentarem todos na relva. Diga para quem está perto de você, para assentarem todos na relva verde. O Senhor disse para assentarem todos na relva verde. Eu convido você a olhar o versículo 39 que diz, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Amém? Mas não estavam no deserto? Eles não estavam num lugar deserto? E aí o Senhor manda todos se assentarem na relva verde. Aleluias! Eu vou falar mais uma vez para que essa palavra entre bem no nosso coração. O Senhor mandou, ordenou que todos se assentem na relva verde. Amém? Só para fazer um paralelo sobre isso que nós vamos falar, Davi já sabia sobre isso. Quando Davi fez o Salmo 23, ele diz assim, no versículo 2 do Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos. Amém? Aqui o Senhor, Ele fala que é para todo mundo se assentar na relva verde. Então, antes de tudo acontecer, que vocês sabem a história, o Senhor pede para que eles se assentem na relva verde. Hoje é a palavra para mim e para você essa noite. Se você está atravessando um deserto, eu não sei o que você está passando, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida financeira, seja nos seus relacionamentos, seja na sua saúde. Eu estou passando por um deserto na minha saúde. Quem convive comigo sabe que eu já estou nas fases finais da radio-oncologia e eu já estou bem queimada. Mas aí veio essa palavra para mim. Durante essa noite, essa madrugada, ao dia de ontem, eu vim remoendo ela e fui reler para entender o que o Senhor queria para nós. Que era para sentar na relva verde, porque deserto todos nós vamos passar. Todos nós vamos, mas deserto é lugar de
passagem. Deserto é lugar de passagem. E quando nós estivermos no deserto, nós vamos lembrar dessa palavra que o Senhor, com o seu povo, num lugar deserto, disse: sentai todos na relva verde. Quando ele diz aí, quando Jesus faz essa ordenança, ele está dizendo que agora é hora de descanso. Que mesmo em meio ao deserto, nessa situação, quando a pessoa chega como um povo, como ovelhas que não tinham pastor, o Senhor fala: primeira coisa, sentem todos na relva verde. Agora é um momento de nós pararmos de desespero, de corre-corre, de loucura. Vai chegando o final do ano, um monte de coisa inconcluída. E o Senhor fala: senta na relva verde. Amém? Porque na relva verde é lugar de descanso. Aleluia. Lá é lugar de milagre. Na relva verde é lugar de milagre. Aleluia. Na relva verde é lugar de fartura. E nós vamos ver sobre isso. Aleluias. Eu convido você a voltar aqui na palavra e ver o que aconteceu após todos sentarem na relva verde, que é no versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. E assentaram-se, repartindo-se de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos para que passassem adiante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. A palavra diz que aconteceu um milagre. A palavra diz que todos comeram e ficaram fartos. É lugar de fartura. Amém? Quando você vê na segunda multiplicação dos pães, a palavra diz que eles comeram e se saciaram. Aqui a palavra diz que eles comeram e ficaram fartos. Sobrejou, passou, é uma coisa que passa. Então eu quero dizer para você, se alimentar de Deus, para você receber de Deus, você precisa primeiro sentar na relva verde. Eu e você precisamos descansar no Senhor, em meio ao deserto. Fala: eu preciso, deixa, Senhor, eu preciso sentar na relva verde. Eu preciso me acalmar nessa relva verde, para que o milagre aconteça. Aconteceu o milagre da multiplicação dos pães, o milagre mais conhecido, o milagre mais comentado em todo o mundo, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a palavra diz que todos comeram e se fartaram. Eles não comeram só e mataram a sua fome. A palavra diz que eles comeram e se fartaram. Versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. A palavra diz que a fartura foi tanta que sobrou. Sobrou 12 cestos, sobrou para todas as tribos. É essa a palavra de Deus para nós essa noite, esse dia, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Comeram e ficaram fartos. Eu quero que você medite sobre isso, que nós temos um Deus de detalhes. Nós temos um Deus que tem uma palavra, que nos dá uma palavra cheia de detalhes. Esse detalhe de você estar no deserto e sentar-se na relva. Essa palavra de você esperar no Senhor. Essa palavra quando diz que tanto discípulos quanto todos aqueles que eram ovelhas sem pastor, que o Senhor teve compaixão, sentaram na relva. E a palavra diz que o Senhor usou aquilo que tinha. O que temos? 5 pães e 2 peixinhos. O milagre acontece com aquilo que temos. O milagre acontece porque Deus é o Deus do milagre. É o Deus que está no deserto. É o Deus que te ordena hoje para sentar na relva. Para que as coisas possam acontecer,
com os seus princípios. Primeiro você senta lá e descansa no Senhor. Eu sento lá e descanso no Senhor. E aí vem o milagre. E o milagre ele não vem simples, ele vem para fartura. Ele fala que se fartaram. O Senhor nos convida a nos fartar dele, a nos encher até transbordar. Amém? Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor esteja com você. Que você possa meditar nessa palavra. Que você possa entender essa palavra. Que você possa no seu coração gravar essa palavra. De cor significa de coração. Amém? Gravá-la no teu coração. Que você possa meditar nela esses dias. E quando você perceber que você está num deserto, seja em qual situação, você pense, medite e fala: Senhor, eu quero sentar na relva verde. Eu quero ser como Davi, que disse que o Senhor me faria repousar em verdes pastos, em pastos verdejantes. Em meio ao deserto há um pasto verdejante quando o Senhor está. Amém? Crê tu nisso? Crê tu na palavra de Deus? Crê tu no Deus da salvação? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que não mente jamais. Obrigado pelo Senhor nos detalhes, nos ensinar, Senhor Deus, a receber a tua vida e a tua vida em abundância. Sei com cada um que ouviu essa palavra e que essa palavra, como a própria semente, ela não morra no coração de cada um, mas ela frutifique, ela multiplique. Que você, ao encontrar com alguém que esteja no deserto, que você possa multiplicar essa palavra na vida do teu irmão. Fica na paz do Senhor, para que nós, todos juntos, possamos assentar na relva e receber de Deus. Aleluias. Fica na paz.